Muito boa noite, uma vez mais. Bem-vindos desta feita para o Espaço de Análise na noite informativa, depois das notícias no Jornal da Noite. E a quinta-feira temos recebido o Dr. Adelino Buque. Muito boa noite, Dr. Buque. Obrigado. Bem-vindo a mais um Espaço de Análise. Hoje temos a visita também e recebemos o Dr. Mohamed Yassine. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Vamos olhar para dois temas neste Espaço de Análise. O primeiro tem a ver com os recorrentes ataques no norte da província de Cabo Delgado e na madrugada de ontem mais ataques, mais mortes e continua sem haver essa reivindicação clara sobre quem é que está a perpetrar estes ataques, mas já há de algum modo, portanto, alguma manifestação e alguma descrição por parte da população. Vamos chamar um apontamento de reportagem produzido pelo jornalista Ricardo Machava e também Pedro Oamba, em Cabo Delgado, que alude para o fato destes novos ataques terem feito 5 mortos, 2 feridos e 70 casas queimadas no distrito de Kisanga. A população começa a abandonar residências por temer novas incursões do grupo conhecido por Al-Shabaab. Vamos acompanhar. São 16 quilômetros de uma picada coberta de mata fechada para sair da estrada principal até a aldeia de Namaluco. Esta é das povoações mais isoladas no distrito de Kisanga, facto que terá jogado a favor dos invasores. A população estava em alerta, dada a informação de ataques ocorridos noutras aldeias dos distritos de Palma e Macomia. Por isso, quando os criminosos chegaram, muitos ainda estavam acordados. Faltavam poucos minutos para as 21h30. O pânico tomou conta da aldeia. As pessoas começaram a correr de um lado para o outro e os criminosos iam fazendo vítimas. E eu saí da minha casa aqui porque tinha esquecido de fechar. Então fugi, depois eu recordei, tenho que ir fechar. A minha família tinha toda evacuada. Então quando vi aqui a fechar, então outros passaram assim. Tiraram ali, quase me atingiram lá. Eu disse, nada, aqui não vou perder a vida assim mesmo. Eu tinha que fugir. Aqui atrás já começaram a queimar a casa. Eles estavam a disparar? Sim, com muita força. Não sei que arma, mas com muita força. Até esse um que feriu, foi ferido com arma. Foram 2 horas de um ato de violência brutal. Algumas pessoas que conseguiram se esconder no mato foram a tempo de ver alguns integrantes do grupo de criminosos. Comunicava-se em Swahili e faziam parte algumas mulheres. O físico dele era forte e alto assim. Todos ou alguns? Consegui notar esse mesmo que carregava a arma aí. Essa pessoa que carregava a arma aí, consegui notar bem. Estava à frente ou atrás do grupo? Ele estava à frente, depois aqueles amigos dele que tinham katana estavam atrás. Esses que tinham katanas eram jovens, eram senhores? Eram jovens mesmo. Tinham algum equipamento, alguma roupa igual? Não punham equipamento, punham roupa igual, assim como nosso equipamento, simples assim. E disseram-nos que tinha mulheres também, conseguiu ver? Sim, tinha mulher, com as crianças mesmo. Carregavam alguma coisa? E aquele tempo, quando eles estavam a fazer aquele distúrbio, as mulheres que carregavam essas cenas. Os homens rompiam uma casa, depois essas senhoras que carregavam esses materiais. A tropa chegou por aí, volta das 5 horas que chegou aqui. Atrasou muito. Toda a aldeia já estava a arder? Toda a aldeia, quando estava a arder, já terminava de arder já. É quando veio a tropa. Qual é a língua que eles falavam? Conseguiram notar da conversa que ouviu daqui da população? Eles usam muito Swahili. No rescaldo de mais uma noite de violência, constam 5 mortos, 3 pessoas assassinadas e 2 carbonizadas, para além de 70 casas incendiadas e algumas barracas. Os que escaparam agradecem pela misericórdia. Os outros choram a morte dos seus. Esta família está aqui sentada com o corpo do seu ente querido, um homem de mais de 40 anos que foi assassinado na ocorrência de ontem aqui. E os homens que estão ao lado vão preparando o corpo para a realização do enterro. Malaika wako watakatifu waipokee roho yake na kuipeleka katika ufalme wa mbinguni. Este é o último adeus. Ninguém consegue conter as lágrimas, nem as crianças, que pouco percebem o que está a acontecer.
Esta era a casa do enfermeiro do Centro de Saúde de Namaluco. Ele conseguiu fugir. Os criminosos, quando chegaram aqui, incendiaram a residência, que está praticamente reduzida às cinzas. A população vive na pele o drama da insegurança, apesar da presença dos homens das Forças de Defesa e Segurança. Nas principais vias, chegam a cada minuto famílias de várias aldeias de Kisanga e Macumbia à procura de refúgio. Quando o transporte chega, o ambiente que se vive é de salve-se quem puder. O governador da província de Cabo Delgado diz que as autoridades estão a redobrar esforços para garantir segurança da população e o desenvolvimento da província. Júlio Parruque revelou mesmo, sem indicar números, que há muitos atacantes que estão a entregar-se às forças de defesa e segurança na sequência das operações das autoridades. Da província em si continua atenta, preocupada com este fenômeno. Esta é uma ocasião muito oportuna para nós continuarmos a apelar para que os que continuam a praticar estes atos, né, rendam-se. Há um movimento de entrega de alguns voluntariamente, porque vão concluindo que o seu envolvimento nessas ações não são vantajosas e temos dito que não compensa em nada. Felizmente, as forças de defesa e segurança e a nossa PRM estão no terreno a fazer o devido trabalho e a população também continua a colaborar de forma bastante expressiva para que vamos tendo sucesso neste desafio. Governante, terminar. É um desafio que a província tem, mas com o envolvimento da população, a intervenção da força, vamos tendo a devida resposta. As comentadoras do programa Opinião no Feminino defendem que o governo deve elevar o nível de tratamento da instabilidade em Cabo Delgado e usar todos os meios para dominar a situação. As comentadoras entendem também que é hora do Presidente da República fazer uma comunicação à nação sobre a resposta aos ataques naquela província do norte do país. O Presidente da República deve vir e dizer aos moçambicanos o que é que está a ser feito. Ele é o comandante em chefe, tem que vir dizer o que é que está a ser feito. Quando é que acha que o Estado moçambicano terá o diagnóstico da realidade para intensificar uma ação com vista a debelar? Eu penso que é nesse sentido. Se ele conseguiu ir quando houve o atropelamento das crianças aqui na Brigada Montada e falou muito bem à nação, por que não pode falar perante os irmãos em Cabo Delgado? Já são mais de 30 mortos. Espero, e é isto que eu acho que todos os moçambicanos esperam, uma resposta do chefe de Estado para esta questão que nós vemos em cima da praia, uma comunicação do chefe de Estado que seja uma comunicação que vai ser alicerçada em ações muito pontuais. Vir dizer, tal e qual nos está a ser dito hoje, que estão fragilizados às 9 horas para as 11 horas decapitarem 7 pessoas, é trágico. Por que Cabo Delgado? É uma pergunta que eu tenho estado a fazer. Por que Cabo Delgado? Cabo Delgado, neste momento, é o sítio onde estão concentrados as maiores fontes dos recursos naturais em Moçambique. É lá onde estão as grandes companhias internacionais. É lá onde estão os grandes milhões, bilhões, trilhões de dólares que estão a ser investidos. Então é preciso também vermos, a inteligência também tem que ver por que Cabo Delgado. Não é por acaso. Eu acho que não é. Está uma ação bem coordenada. O ponto é que tudo que nos é dito é coisa tão de tratar o assunto como se não fosse nada. Não são simples criminosos. Simples criminosos são esses que entram e rompem pelas nossas portas, violam as nossas irmãs, roubam os nossos bens. São os criminosos. Estes que decapitam pessoas, destroem casas, etc. Nós não podemos tratá-los como criminosos. Então, estes têm que ser mandados calar a boca e vir alguém falar com a autoridade. Samara Machel morreu sem os aniquilar. Até hoje a Renamo está aqui, está armada. Ninguém ainda os conseguiu aniquilar. Então é preciso que não voltemos a reeditar
a história da Renamo, quando estava a começar a guerra civil, porque isto até pode ser que seja um assunto muito mais sério. Pode estar aqui a nascer algo que vamos chamar de conflitos de baixa intensidade, pequenas hostilidades, e de repente estamos a nos matar, porque não vai se circunscrever, como está claro, a Mocimboa da Praia. Já estão em Kisanga, passaram por Macomia, por Palma, a recrutadores em Nampula. Podemos até ter já em Maputo. Então vamos ter respostas de Estado. Muitíssimo obrigado por esta contextualização, Adelino Buque e também Mohamed Yassine. Vamos olhar, portanto, para este assunto bastante sensível, que aliás, Dr. Buque, já temos estado a olhar aí há algumas semanas sobre a evolução dos acontecimentos, e uma vez mais apareceram vozes autorizadas a dizer que a situação estava controlada e, afinal de contas, este grupo, que devemos chamar terrorista, continua, portanto, a espalhar terror às populações com saques, matanças, queima de aldeias e a criar, portanto, esses deslocados, deixando uma situação de paradoxo em relação a tudo o que se diz. Boa noite. Eu penso que, de facto, há que rever a forma de comunicação entre os governantes e os governados. É triste o que está a acontecer nos últimos dias e, efetivamente, a mensagem que nos chega não é a mensagem que dê-nos uma perspectiva de esperança, no sentido de que amanhã vai ser um dia melhor, porque hoje recebemos uma mensagem, à noite estamos com uma situação de terror mais grave do que a situação anterior. É importante que se revele a questão da comunicação com a sociedade, porque, efetivamente, depois que começou esta situação, a começar pela própria Mocimboa da Praia, o nível de comunicação é bastante precário, não é? Okay. Aparece o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, uma vez a outra diz uma coisa que, de facto, tem estado a revelar uma estratégia de não destapar o assunto. Okay. Não se quer destapar o assunto. O que é que está a acontecer, de facto, em Cabo Delgado? E é uma estratégia, na minha opinião, um pouco errada, porque numa sociedade onde os meios de comunicação, a partir das redes sociais, as pessoas gravam imagens, transmitem pelo país todo, não existe mais nada para tu esconderes. Pois. Quer dizer, não há condições para tu fazeres de conta que não está acontecendo nada sério. Porque a sociedade sabe o que está a acontecer, em tempo útil, recordo. Portanto, um acontecimento de há 30 minutos, Maputo já está a saber o que é que está a acontecer, tem imagens do que está a acontecer. Portanto, eu penso que é importante, primeiro, o governo rever a sua política de comunicação com o público, porque fica a percepção, até pode ser uma percepção errada, fica a percepção de que este assunto não é um assunto de prioridade do Estado. E isso é mau, quer dizer, eu não estou a dizer que não seja prioridade, mas a percepção que fica, pela forma ligeira como este assunto tem sido tratado, parece não ser um assunto prioritário. O que é que pode ser prioritário num país onde, num dia, 164 casas são queimadas, pessoas decapitadas, pessoas mortas? O que é que pode ser prioritário num país? Era já a altura do Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, o Chefe de Estado terem aparecido a terreio, dirigir-se à nação e dizer... Era tempo de ter-se convocado o Conselho de Estado para analisar este assunto. Este assunto não é assunto do Ministro, não é assunto do Presidente, é assunto do Estado, onde o Chefe do Estado deve ser aconselhado por pessoas que já estão devidamente identificadas e dizer
o nosso país está nesta situação, quais são os caminhos que devemos seguir? Quer dizer, isto não é uma coisa pequena. Isto não é uma coisa pequena. Eu penso que realmente é lamentável que estejamos ainda a este nível de comunicação, a este nível de criar percepções. Nós, neste momento, o país eventualmente caminha para uma situação de calamidade, não é? De calamidade. Caminha para uma situação de deslocados de uma província, não é? Isto tudo é sério. O drama que está a criar isto, com a deslocação de pessoas de um lado para o outro, isto é muito complicado. Não pode ser visto na perspectiva que tem sido visto. Eu penso que a Polícia da República de Moçambique tem feito muito esforço, mas a ideia de comunicar-se com os moçambicanos, com a sociedade, eu penso que transcende, não é, a Polícia da República de Moçambique. Eu penso que transcende até o próprio Ministro do Interior ou de Defesa. Isto é um assunto de Estado. Deixe-me ouvir um momento, Yassine. Boa noite uma vez mais, Yassine. Este é o assunto que, pelas piores razões, pelas mais razões, tem estado a dominar, portanto, o circuito de informação das notícias no país. As mortes em Cabo Delgado e as matanças brutais, diga-se, que estão a acontecer, e o aparente silêncio, como disse aqui o Dr. Adelino Buck, a forma ligeira como está a ser tratado este assunto, quando na verdade no palco estão a acontecer barbáries com cidadãos nacionais. O seu comentário, a sua análise em relação, portanto, a este assunto, e eu gostaria também que comentasse agora, porque vimos as reações uma vez mais esta noite do governador da província de Cabo Delgado em relação a esta situação e a descrição que vai tendo, portanto, dos acontecimentos. Bom, boa noite a si, meus colegas de painela e depois aos telespectadores em casa. Primeiro dizer que é sentimental o que acontece na província de Cabo Delgado, tendo em conta que estamos num país em que tens zonas que têm uma certa acalmia e tens outras zonas que entram para uma turbulência. E eu vejo que o que nós estamos a discutir são os efeitos. Temos dificuldades de abordar as causas e temos também a dificuldade de identificar os atores reais desta causa. E depois as questões que podem ser muito bem colocadas, porque Cabo Delgado, e depois olhar também para a possibilidade de estarmos a brincar de terrorismo fazendo política, porque por vezes a política se alimenta do terrorismo. E é preciso também identificar, aqui estamos perante um terrorismo de Estado ou um terrorismo contra o Estado. A minha opinião individual é que estamos perante um terrorismo de Estado, para suportar um posicionamento político. Isto porque a premissa inicial que se chegou logo a priori à conclusão era de que estamos perante um grupo Al-Shabaab. E eu tive na altura dificuldades de entender como é que se chegou a esse ponto. Não era a favor, pessoalmente, de uma definição exata, sem perceber o que é, como é que se movimenta um grupo Al-Shabaab. O que é Al-Shabaab? E depois, já percebo ontem que o porta-voz da polícia distancia-se do pronunciamento inicial, que afinal de contas não é Al-Shabaab, é um grupo de malfeitores por aí. Então, mais uma vez, uma definição errada. Já não estamos perante um grupo Al-Shabaab, estamos perante um grupo de malfeitores. Okay. Bom, então, era importante que a polícia pudesse nos dizer porque é que descartou a primeira opção que tinha, que era Al-Shabaab, e também como é que chegou à primeira opção. Porque a primeira opção, se a gente fosse recordar, fez com que algumas mesquitas fossem encerradas e que um grande número de pessoas em Mocimboa da Praia, porque eram muçulmanos, fossem presos. Ao serem descartados hoje em dia como primeira opção de identificação do crime, então estamos a dizer que o primeiro ator material deste crime já não é quem era antes. Estamos perante uma outra situação. E como dizia o Dr. Buck, a falta de comunicação clara
faz com que o próprio cidadão que é vítima desta ação continue confuso. E estamos aqui a dizer, a mesma população afirmar que as pessoas que assim agem falam Swahili. E eu pessoalmente acho isso irrelevante. Irrelevante por quê? Porque na província de Cabo Delgado fala-se Kimwane, Swahili e português. O que significa que as pessoas menos letradas falam o Swahili ou o Kimwane. Então, não há necessidade de trazer este como um dado, provavelmente para ligar essas pessoas com a Tanzânia, partindo do princípio que só o tanzaniano é que fala Swahili. Não é verdade. Então, mais uma vez, podemos estar a despistar dos pontos essenciais para a identificação do próprio grupo. E depois, por que eu defendo a não possibilidade de ser um grupo islâmico que assim esteja a atacar Pemba com as motivações iniciais que se dizia? Daí não aceitar que seja um terrorismo de um grupo que pretenda atingir um certo objetivo, porque até hoje nada foi dito sobre as reivindicações. Primeiro, é que olhando para o grupo Al-Qaeda, o Al-Shabaab ou Boko Haram, todos eles têm definições claras do que querem. Ou seja, fazem uma ação ou interpreta, a sua ação é interpretada por vezes não por eles próprios, mas pelo povo, quando diz que deixaram um recado. Disseram, ou isto vai piorar, se não, ou se o Estado não resolver aquele assunto, isto vai acontecer daquela forma. Daí, eu descartar por completo a possibilidade de... Olha, tenho tido a possibilidade, também a chance, a nível da União Africana, avaliar a interpretação desses três grupos a nível da África. E daí eu ter dito no início que não é Al-Shabaab. Não é Al-Shabaab e não será. Porque todas as premissas para considerar o Al-Shabaab não existem. A não ser por parte de alguém que não entende como é que o Al-Shabaab funciona. E tenho uma pequena sorte de perceber perfeitamente como é que funciona esse grupo. Na sua leitura seria, portanto, uma ação interna de Moçambique? Para mim aquele é terrorismo de Estado. É terrorismo de Estado. O Estado muitas das vezes suporta-se até por uma ação de terrorismo que beneficia o próprio Estado. Olha, nós tivemos recentemente a questão dos esquadrões da morte e do ponto de vista de interpretação científica é um terrorismo de Estado, porque afinal de contas essas pessoas nunca foram encontradas, mas eram alimentadas para o exercício das suas ações e estavam muito bem ligadas com o sistema do dia. É assim que o Estado exerce um certo terror. A questão pode ser agora o porquê de nós termos este terrorismo de Estado naquela zona e na proporção com que a gente tem. Eu vou pegar dois pontos que acho fundamentais para analisar esta questão. Primeiro é que já nos últimos meses, a nível da Assembleia da República, foi aprovada a lei sobre o terrorismo. E na semanas anteriores foi também aprovada a lei sobre branqueamento de capitais. Quer dizer, essas duas políticas são muito importantes para um Estado fraco ou forte na medida em que Moçambique está. Ou seja, o não cumprimento dessas duas leis internacionais que apareceram logo de rompante a nível da Assembleia da República com uma pressão para que fossem aprovadas, poderia colocar Moçambique numa rota totalmente além daquela que pode estar hoje em dia. Ok, aqui Moçambique já tem uma possibilidade de pedir à comunidade internacional uma intervenção para fazer face ao terrorismo que diz que existe a nível de Cabo Delgado. Sendo terrorismo, tendo uma lei aprovada, um tratado internacional ratificado, por que o Estado não faz? Corrobora desta tese de que estejamos em sede de terrorismo de Estado, portanto, em Cabo Delgado? Bom, eu não corroboro porque esta observação do Yassine faz parte daquilo que são as percepções que resultam da falta de uma comunicação objetiva com a sociedade. Portanto, olha, eu vou contar uma história
que as pessoas falam lá fora sobre este assunto que está a acontecer em Cabo Delgado. Que deve haver um grupo, assim, conversas de rua, deve haver grupos que se organizam para assustar as pessoas, para afastá-las das zonas, porque aquelas zonas têm riqueza. Isto domina a conversa do dia a dia das pessoas. Mas tudo isto por quê? Porque não há uma comunicação objetiva que vem de quem de direito e diz isto. Quer dizer, não há uma comunicação e parece, repito, parece não haver o entendimento de que o que está a acontecer em Cabo Delgado é algo sério. Pois. Então, perante estas situações todas, qualquer especulação serve. Qualquer especulação serve. A ideia expressa, portanto, pela Fátima Mimbir, no programa Opinião Feminino, que vai ao ar dentro de instantes no canal aberto, segundo a qual é preciso que se faça um diagnóstico da realidade em Cabo Delgado. O diagnóstico deve ser permanente em todo o território nacional. É por isso que o Estado tem um serviço de informação. Neste momento, deveríamos estar com mais ou menos informação sobre o que é que de facto está a acontecer. Isto que o Yacine estava a dizer, que a polícia da República de Moçambique hoje veio a público e diz é Al-Shabaab. Depois vem e diz são criminosos e depois vem e diz não, são cidadãos dali. Depois houve um estudo também que diz não, é assunto de pobreza. Mas você não pode dizer que um pobre é um assassino. Um pobre não é assassino. Você, por ser pobre, não pode ser alguém que sai à rua e começa a queimar casas dos outros. Por sinal, pessoas tão pobres quanto você. Então, quer dizer, eu penso que este assunto de Cabo Delgado vamos ter muitas especulações enquanto não tivermos a reação do Estado e sentirmos que o Estado está a levar este assunto com a seriedade que merece. Nós ouvimos pelo mundo fora, morre um cidadão, o país para. Estão a morrer tantas pessoas decapitadas, estamos todos indiferentes. Há um aspecto muito interessante nesta questão toda. É que nem nós, como sociedade civil, aparecemos, não é? Repare, quer dizer, nem nós, como sociedade civil, saímos à rua e dizer não, parem com matanças, não. Tem que haver alguma coisa. Quer dizer, nem isso acontece. Mas por tão pouco, pelo mundo fora, acontecem coisas extraordinárias. Muitas vezes até os nossos próprios governantes aparecem em público condenando coisas que acontecem em outros territórios, mas que não têm a expressão do que está acontecendo no nosso território. A questão é, em que mundo é que nós queremos viver? Enquanto não tivermos a explicação sobre o que é que está a acontecer em Cabo Delgado, enquanto não tivermos a percepção de que o Estado está a olhar para o assunto de Cabo Delgado com a serenidade que merece, e enquanto continuarmos a ter as reações, repare, eu não tenho nada contra aquilo que as pessoas aparecem na televisão e dizem, mas eu, desde que começamos a ter este problema em Mocimboa da Praia, nunca se falou de tanta gente, não é? Fala-se sempre de grupos pequenos, de 6, 7. Agora, o governador aparece a dizer que há gente que está-se a entregar, que eu não sei quanto. Eu penso que muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazermos
um pequeno silêncio, mesmo que achamos-nos no direito de dizer alguma coisa. Porque dizer que há grupo de gente, olha, todas as chacinas que aconteceram em Cabo Delgado, contam-se o número das pessoas. A própria Polícia da República de Moçambique diz eram 10, ou eram 8, ou eram 7. Então, esses tantos que se entregam são quais? De onde é que vem? Então, eu penso que há, de facto, uma tentativa de desvio da atenção, mas eu chamo a atenção que, numa altura em que a comunicação já não é o privilégio de algumas pessoas, as redes sociais é uma comunicação para massas. Tu não podes, de forma alguma, escamotear informação importante para a sociedade. Mesmo aquelas pessoas que estão a sair ali a correr, alguns até filmaram, mandaram para os familiares. Nas redes sociais aparece tudo aquilo, até aquilo que as televisões não conseguem apanhar, captar. Ou aquilo que as televisões, por razões éticas, não podem mostrar, as redes sociais mostram. E é muito constrangedor ver aquela situação toda. É muito constrangedor. Eu penso que realmente, enquanto não tivermos um posicionamento claro do Estado, todas as especulações serão feitas. E aí não vale a pena dizer que estão a especular, não está-se a especular porque não há verdade, ninguém vem dizer o que é que está a acontecer. Este é um facto. É um facto, pois, como é dizer assim, quando o Comando-Geral da Polícia aparece e deixa ficar, portanto, nos seus briefings, pronunciamentos em relação ao que acontece em Cabo Delgado, quando o Governo Provincial de Cabo Delgado também faz sua manifestação, portanto, em relação ao que acontece naquela província, procurando fazer perceber que está tudo controlado, imediatamente, algumas horas a seguir, portanto, há ações que provam que, afinal de contas, não está nada controlado. Bom, há um fator importante para analisar esta questão, sem perder a sua pergunta, se nós formos a ver, essa população está-se a reassentar. Implicitamente está-se a reassentar, ou seja, está a sair da zona que há um certo interesse. Independentemente do ator que origina esse reassentamento, há um reassentamento formal, que é aquele que é feito pelas empresas, quando tem um projeto, chegam num lugar, negociam com a população retira-se e é reassarcida. Okay. Mas se for a ver, esta população está-se a reassentar de alguma forma. Ou seja, vai-se fugindo de um lugar de segurança, que se percebe ser seguro, para outros lugares, deixando essas zonas vazias. Não é possível acreditarmos que não há interesse nenhum que essa população saia das zonas onde está, não é? Porque são zonas cirúrgicas. Essa população tenha que sair sem indemnização nenhuma de reassentamento e está a sair para uma outra localidade. Eu percebo que, olhando para o continente africano, todos os países que são produtores de petróleo ou gás, olha para o Tchad, olha para a Argélia, para o Níger, para Angola, todos eles têm o sistema de defesa da área petrolífera é pela força local, pelo exército do próprio país. Pois. Nós até agora somos o único país, em Moçambique, que foi proposto que o sistema de defesa da zona de exploração de gás seja feita por uma força internacional. Ou seja, por um grupo mercenário, ou podemos lá chamar uma força que já esteve no Iraque, esteve onde. Então, seríamos um exemplo único em África. Será que pode haver uma relação entre a pressão que se deve fazer ao governo para que entenda que não tem capacidade de gerir pequenos conflitos e automaticamente não terá capacidade de defesa para os grandes projetos que existem em relação ao que está a acontecer? Será que é uma antecipação para que o governo moçambicano assuma a sua incapacidade e entregue uma força externa
a defesa destes locais, porque afinal de contas já houve quem se avançou com uma proposta para ser ele a gerir uma província no seu todo. Ok, olha, até então o impacto do que a gente tinha naquela província não era de morte. Voltamos para o primeiro incidente que acontece em Mocimboa da Praia. O primeiro incidente não trouxe nenhuma morte. E as mortes continuam sendo feitas agora do ponto de vista cirúrgico. Eu tenho uma pergunta muito simples, conhecendo Mocimboa da Praia. A polícia dizia há dias atrás que numa emboscada que fez para o mato, acabou por matar 9 meliantes por aí. A primeira questão que coloca é, em qualquer parte da África, por mais que alguém tenha um familiar que seja delinquente, quando é morto, o corpo é entregue à família para ser enterrado. Aqui também, mas nós não ouvimos que isso tenha acontecido, ninguém tenha reclamado o corpo, ou seja, não há nenhuma comunicação que tenha aparecido alguém de uma família a dizer este na verdade é meu familiar ou não, e tenha reclamado o corpo. Então, e eu questiono, esses corpos desses 9 que morreram estão na posse da polícia, está a fazer uma identificação de possíveis familiares, há um reconhecimento deles ou não, porque por um lado nós vimos ainda por causa da peça, parte da população foi morta e está ali o familiar com o corpo, não é? E vai fazer o seu enterro. Ok, mas do outro lado a polícia avança com um número, mas não sabemos de nada, provavelmente será um ponto de partida. Ok. Estes que morreram, esta população de Mocimboa reconhece que este afinal é filho do fulano, vivia no lugar X. Tendo em conta que nisso partimos do princípio que esta é uma população local. Então, esses todos os condimentos para mim podem servir para identificar um mandante desta situação toda. Mas quando eu digo, e continuo a insistir que isto aqui é fazendo política com terrorismo, é no sentido de que se nós estamos cientes que tudo quanto o Estado diz até agora não é nada que liga ou que leva o cidadão a ter uma certa calma. Então, a pergunta, eu tenho que perguntar a quem lhe dei a garantia do uso de força bruta para me defender no caso de necessidade. Então, se esta pessoa não tem respostas para mim, passado todo este tempo, então eu tenho também que ficar atento em relação ao comportamento dessa pessoa, sendo em comunicação, como não, mas hoje em dia, quando a gente diz que a polícia, como dizia aqui, que a polícia aconteceu às 21, a polícia chegou no dia seguinte, às 5, mas a polícia, a nível de Cabo Delgado, tem esta alerta de que em qualquer momento, há de aparecer, e estamos a falar de distritos. Mas se houvesse uma manifestação qualquer, nós teríamos a polícia lá em muito pouco tempo. Mas temos aqui uma situação real, que precisamos mesmo da polícia, ou não existe. Por incrível que pareça, em nenhum desses distritos que são atacados, temos um polícia que é residente lá. Então, estas todas as questões encaixam no sistema de fazer política com terrorismo dos Estados. Não que haja um comando central que diga, cria mecanismo de evacuar o pessoal dessa posição, criando terror para que o Estado possa decidir, provavelmente com a entrega daquela região para o Eric Price, usando este clima de terror. Olha, o Estado não tem capacidade, então, para que a população não continue a morrer, vamos entregar este indivíduo. Mas também olhar que provavelmente essas empresas internacionais, como dizia na opinião feminina, têm interesse lá, podem notar que o Estado moçambicano não é capaz de criar segurança necessária para o tanto dinheiro que investe naquela zona, e através disso, por aquilo que sempre disseram, que não irão entregar a defesa daquela zona para o Estado moçambicano, vão fazer um concurso público internacional. Fazendo um concurso internacional, eu tenho certeza absoluta que nenhuma empresa moçambicana vence. E automaticamente teremos aquela zona petrolífera a ser gerida por um exército não governamental, e que seria totalmente diferente
com aquilo que acontece no mundo da área de petróleo. Pois bem, Adelino Buque, esta situação leva-nos de volta àquela questão que já tem sido largamente colocada. Por que Cabo Delgado? A questão dos recursos que estão a ser explorados volta novamente a entrar em tona, volta a entrar em baile. O facto de estarem a ser descobertas reservas, portanto, de minerais em Cabo Delgado também volta a estar à baila. Sem dúvidas. Eu penso que, sem dúvidas, volta à baila. Mas deixa referir também que semana passada abordámos este assunto sobre esta pretensão de fornecer segurança à província de Cabo Delgado. É uma questão que, de acordo com a África Internacional, já estava consumada do ponto de vista de acordos entre este ERIC e os exploradores as multinacionais. dos recursos, as multinacionais que estão em Cabo Delgado. Já na semana passada punha esta hipótese de tu quando lidas com um mercenário ou com alguém que tem antecedentes de mercenário, ainda que tenha mudado por razões, todos os instrumentos ele usa para a pressão. Então, efetivamente, também este é um dado que não pode ser descartado. Quer dizer, por que tanta violência nos últimos tempos? Depois do período que o semanário publicou para cá, as coisas intensificam-se com uma violência tal que tem em vista, quer dizer, criar terror nas pessoas. A ideia de que aqui não é lugar para viver. Porque o problema não é matar, quer dizer, o problema é matar e marcar. As pessoas naquelas zonas não só estão com problemas de chorar os mortos, como estão traumatizadas pela forma como as pessoas são tratadas. Numa das peças que foi exibida e numa comunicação de um agente da Polícia da República de Moçambique, na perseguição que se fez creio que foi em Palma, ou o Longo, um grupo dos acompanhantes da Polícia da República fez a mesma coisa que aqueles cidadãos fazem quando matam as pessoas. Catanar também. A pergunta é que essas pessoas, é verdade, o apoio que as populações, os jovens devem dar à Polícia da República é bem-vindo, mas tem que haver algum controle, não é? Tem que haver algum controle, porque senão já não se sabe quem é bandido, não é? Porque se tu usas os mesmos métodos que o bandido usa, tu também estás a virar bandido. Então, quer dizer, e são coisas que não há pronunciamento público, mesmo de condenação, mesmo da própria Polícia da República de Moçambique, distanciando-se daquele ato específico e dizer que não é este o nosso método, mas não tivemos capacidade de conter. Mas não, quer dizer, aquilo parecia um ato normal. Então, realmente estamos perante uma situação de maldição de recursos. Ainda não começou-se a explorar, mas já estamos numa situação de maldição de recursos. Porque se voltarmos a esta questão da pretensão desta organização em controlar a segurança de Cabo Delgado, até já avançam com fontes de financiamento dessa segurança. Portanto, eles avançam com recursos financeiros agora, mas esses recursos financeiros terão que ser recuperados à medida que se for a pagar os impostos das mineradoras, com exploração do gás e do petróleo. Até
a exploração dos rubis também conta para efeitos de pagamento desta dívida, incluindo o ouro que está no Chocolaguala, ou sei lá. Quer dizer, as pessoas estão tão informadas, estão com o mapa geológico de Moçambique e sabem que vai acontecer isto, aquilo. Quer dizer, todos esses recursos, estamos sentados sobre eles, já têm destino, os impostos já têm aplicativos. Quer dizer, nós vamos ficar aqui a ver navios, entre aspas. Uma coincidência, Adelino, é que para a expansão, se for, voltamos para as minas de rubi, quando se pretendeu expandir a licença da mina de rubi e tendo-se conversado com a população que negou ceder o seu terreno para a empresa de rubi, também tivemos uma situação igual, quer dizer, queimaram as casas, não é? De repente, de noite, uma vandalização qualquer, aquelas casas daquela zona toda foram queimadas, a população saiu de embandada. Automaticamente, reassentou-se num outro lugar e foi implicitamente obrigado a aceitar o pouco que lhe foi dado como compensação. E, no final, a empresa expandiu-se. Os rubis continuam a ser explorados. Quer dizer, este pode ser o modelo que é usado pelas grandes empresas na área de recursos naturais. Olha, por exemplo, o que acontece na Nigéria, no delta vai ver que a população também acaba por passar para a mesma situação e é afastada. A questão aqui que seria importante é porque antecipação. É um dado muito importante quando diz que já houve um pré-acordo entre essa empresa e essas mineradoras. Há uma particularidade que um dos grandes negociadores da bacia de Palma seja a Anadarko. Sim. E esta empresa também é americana. O que significa que tem a capacidade de conversar em outro lugar onde não envolve nenhuma estrutura moçambicana. E este acordo que foi trazido cá, há uma reticência por parte do governo em ter que avançar com ele, porque, se for a ver, não compete só ao governo do dia decidir se pode assinar este contrato de entrega. Sim. Não. Compete também o Parlamento. O Parlamento, sim. Então, provavelmente a falha esteja aí. Quer dizer, não é um negócio fechado só entre duas pessoas, mas envolve um outro grupo. Sim. Então, nós não podemos olhar sem tocar a possibilidade de termos aqui uma máquina muito forte por detrás desses ataques que acontecem. Tanto como eu retirei logo no início, quando falava de tanzanianos que entram em Moçambique, porque visitei a província de Cabo Delgado no âmbito de fiscalização parlamentar, liderei a comissão parlamentar que lá está. Sabemos muito bem que nós não temos uma fronteira com a Tanzânia na zona de Namoto. Sabemos muito bem que o primeiro distrito que tem a vida social de Palma para cá é Mocimboa da Praia e, por outro lado, é Moeda. A convivência é tão saudável que nunca houve, até esses últimos dados, uma situação de confrontação. Não. Então, como é que nós podemos atribuir a responsabilidade para quem está do outro lado do rio, se, afinal de contas, o problema encontra-se aqui? A outra questão que me inquieta é que há 2-3 dias atrás falavas de Mocimboa da Praia, possivelmente 6 pessoas sendo eles os responsáveis, mas de ontem para hoje estamos no outro extremo da província. Sim. Então, estamos perante... Tu tens uma deslocação de cerca de 300 km. Sim, quer dizer, não é possível que este grupo esteja a caminhar. E a outra questão que também é importante aqui é que todos nós falamos que o grupo, quando lá vai, aparece com katana e zagaia. Esquecemos de um pormenor importante. É que, a nível da província de Cabo Delgado, é normal que qualquer cidadão, porque vai a Machamba, tenha a sua katana e tenha a sua zagaia para caçar. É normal, independentemente de... E, até então, nós não ouvíamos dizer que essas pessoas matam usando armas de fogo. Este é um dado novo que acontece nesse último ataque. Então, o que significa que já há uma arma que escapuliu.
do princípio que quem tem o direito de usar a arma de fogo é a polícia, era importante que a polícia pudesse dizer que não perdeu nenhum instrumento de arma de fogo. Para a gente perceber que esta arma não faz parte de nenhuma parte da corporação. Porque, havendo este dado, podemos dizer que qualquer dos criminosos tenha se apoderado da arma de um polícia e está a usá-la. Hoje já se fala de que naquele distrito disparou-se. Vi aqui um cidadão a dizer que dispararam... Muito disparo. Mas acabou também por dizer que não faz ideia de que tipo de arma é. O que provavelmente é uma pessoa que não esteja preparada para entender coisas da arma. Mas já assume-se que há arma de fogo. Então, nós teremos ainda, no meu entender, muitas outras questões a serem trazidas para análise, até que pelo menos a polícia, de tanto aqueles que estão a matar, fazendo parte do grupo, que consiga capturar um, em vez de matá-lo. Tendo em conta que a polícia cercou, tinha arma de fogo, poderia muito bem ter disparado para a perna e aceder ao cidadão. E também, por uma questão de direitos humanos, não ter permitido que depois de ter disparado, a população executasse, afinal, esse cidadão. A polícia deveria ter segurado um para que pudesse explicar à população qual é a motivação, de onde vem, quem o manda ou para onde vai. Muitíssimo obrigado. Este vai ser um assunto que vamos continuar a olhar e analisar ao longo dos próximos dias, naturalmente pelo evoluir dos acontecimentos e com a nossa equipe de reportagem a seguir estes factos em Cabo Delgado, Ricardo Machava e também Pedro Amba. Olhamos para o nosso segundo tema para esta noite, que tem a ver com a convocação da sessão extraordinária da Assembleia da República para este mês. A Presidente da Assembleia da República convocou para se discutir sobre alguns aspectos, entre eles a questão do pacote eleitoral, quais são as suas expectativas, que os deputados possam produzir em termos de consensos ou dissensos na Assembleia da República. Os deputados Hermínio estão num clima de muita harmonia, de muita paixão. Então esperamos que esta sessão seja uma sessão de abraços e de consensos e que tudo vai correr de acordo com aquilo que está programado, até porque esta sessão não vai fazer mais do que trazer a operacionalização daquela revisão pontual que foi feita. Portanto, eu penso que não há nada de extraordinário que possa acontecer nesta sessão, senão, de facto, produzirem os instrumentos para operacionalizar aquilo que é a própria descentralização. Pois, esta questão do pacote eleitoral que vai a debate, que é um tema bastante sensível, também julgo que sensível se não tivessem acordos prévios, mas numa situação em que há acordos prévios e aquilo que vai se alterar do ponto de vista prático no coisa, é aquilo que já foi acordado. Quer dizer, eu acredito que não vamos ter uma sessão tensa, do ponto de vista de debates, do ponto de vista... Vamos ter uma sessão de retórica jurídica, do ponto de vista daqueles que dominam esta área, para impressionar, para dar a entender que as coisas devem ser feitas de uma forma ou de outra, mas não vai passar disso, porque os acordos estão, obviamente, claro. Aliás, nesta questão da opinião pública, diz-se de boca pequena que a Renamo e a Frelimo têm um acordo que foi passar o provedor de justiça então, a moeda de troca. A moeda de troca é esta, não é? Primeiro penso que a Assembleia da República fez muito bem por convocar essa extraordinária, na medida em que, pela lei, seria importante que os partidos políticos pudessem indicar, não é, os seus candidatos para o processo eleitoral que vem em outubro. E havendo esta
esta proposta de revisão de lei, que já foi avançada e há consenso em relação a isso, fazem parte daquilo que é o pacote de descentralização. Penso que esta sessão vai ser mais para materializar ou harmonizar o que a primeira comissão e a quarta comissão até agora vêm debatendo, porque afinal de contas essas são a primeira comissão, que é a Comissão da Legalidade e Direitos Humanos, e a quarta comissão tem a ver com os assuntos internos do país. Essas duas comissões, mesmo agora no período de recesso, ficaram a trabalhar de forma a harmonizar todas essas leis para que a nível de plenária possam ser aprovadas. E também, se for a recordar, ainda esta semana, ou semana passada, a Comissão Nacional de Eleições avançou o prazo que era necessário exatamente para os partidos poderem se registrar, de forma a permitir com que esta lei, que no meu entender será por consenso, possa ser aprovada e ser consumida pelo público no seu todo. Mas também é preciso aqui dizer que este tipo de procedimento muitas das vezes mostra o crescer de um certo país, porque afinal de contas nós podemos ser desavindos sempre ou por muito tempo e chegar a uma altura que a gente percebe que o que nos distancia pode não ser uma coisa que prejudica a mim e prejudica a si. Afinal, no fim do dia, esta coisa não prejudicava ninguém de nós dois, porque tanto como podes ser tu a sair vitorioso com esta situação, como posso ser eu. Então, é preciso dizer que o esforço que foi feito pelo malogrado presidente da RENAM, que a paz o tenha, e o esforço que foi feito pelo presidente da República, levaram-nos a este fim, e que eu penso que não ganha a RENAM, não ganha a Frelimo, não ganha o MDM, não ganha outros partidos, ganha Moçambique no seu todo. Pois bem, vamos já para o fim do nosso programa, mas não posso deixar de lhe colocar essa questão, até porque fez menção ao novo provedor de justiça. Sim. O que é que espera que Isaac Xande possa acrescentar e possa oferecer aos moçambicanos, enquanto provedor de justiça, nestes 5 anos que tem aí pela frente? Bom, muito obrigado. Eu penso que o Isaac Xande, como provedor de justiça, tem muita coisa até que possa oferecer. Agora, a questão é a atitude da administração pública, se muda ou se não muda, porque tudo o que possa fazer Isaac Xande vai depender muito da abertura da administração pública. Se a administração pública se mantiver fechada e indiferente àquilo que são as preocupações do cidadão, quando junto do provedor procura encontrar soluções e o provedor faz as suas solicitações às instituições e não respondem, Isaac Xande vai ficar atado. Portanto, por mais competente que seja, tudo depende do comportamento e da atitude da administração pública, de um modo geral, só naquilo que vai ser a interação com ele. Pois aí os deputados já entram, têm algum papel, portanto, para tornar a missão de Isaac Xande, portanto, mais forte, através de instrumentos legais que lhe possibilitem, enfim, ser mais persuasivo. Bom, neste momento, eu penso que poderão fazer e ainda que o façam, eventualmente não seja para o benefício do exercício do Isaac Xande, não é? Porque as leis não são, são retroativas. Pois. Então, eles podem propor leis que alterem a atual situação para que o desempenho do provedor seja melhor, obrigando as instituições públicas a acatarem aquilo que são as solicitações do provedor, mas convenhamos que essa situação não irá beneficiar o mandato do Xande. Os parlamentares estão a caminho de casa, não é? 2019 temos eleições, há muitas outras preocupações que eles têm que não é propriamente ver aquilo que está a acontecer com os ex. Mas eu penso que o aspecto importante mesmo
nesta questão do provedor da justiça é o comportamento das instituições públicas. Okay. Porque os cidadãos queixam-se sobre o tratamento que têm da administração pública. E sendo a administração pública um ente que está para servir o cidadão, o público, e por razões de coincidência, até porque o governo é da Frelimo e o Isaac Chan também é da Frelimo. O 60 também era da Frelimo, mas queixou-se dos problemas que teve durante o seu mandato. Eu penso que é a altura de rever se realmente há interesse de termos um provedor de justiça ou não, porque o cidadão, quando vai se queixar ao provedor da justiça, o provedor da justiça faz diligências para encontrar soluções junto da administração pública. E a administração pública fica indiferente. E eu penso que no fim do dia, quer queiramos, quer não, quem fica mal na fotografia é o governo do dia. Não é o Isaac Chan, nem é o Abudo, é o governo do dia. Porque cria instituições só para ficar bem na fotografia. Não são instituições operacionais, não são instituições que tragam algum valor acrescentado naquilo que são os interesses da sociedade. Então, eu penso que, se calhar, é hora de sentar-se e dizer aos caros camaradas, vejam o que fazem, porque a vergonha é mesmo para nós próprios. Muito obrigado. Mas é assim, que desafios é que leva agora Isaac Chan nesta nova missão, nesta nova função que já assumiu? Eu vejo que o primeiro desafio do atual provedor é, tendo em conta que sai do governo do dia, não é a Ministra da Justiça, neste caso, poder convencer os seus pares para apoiá-lo no exercício da sua função. Porque em Moçambique o provedor de justiça é um leão sem dentes, ou seja, não tem meios financeiros nem humanos para o exercício da sua função. É uma figura cosmética que só responde àquele que não tem ligação nenhuma com o poder do dia. Então, se a máquina governativa puder o apoiar, então provavelmente terá alguma solução para alguns casos que são reais e que requerem a intervenção do provedor de justiça. E eu até quero relacionar a sua saída do Ministério da Justiça para o lugar do provedor, porque afinal de contas assume uma pasta enquanto continua ministro exercício. Então não quero pensar pequeno e dizer que não houve uma concertação entre a máquina governativa, no sentido de que, deixa que ele vá para ali para agilizar uma e outra coisa, porque o anterior provedor de justiça claramente queixou-se ao Parlamento, e que devia ser o contrário, devia ser o Parlamento até a trazer o sentimento populacional a entregar ao provedor de justiça, mas o provedor de justiça encontrava no Parlamento e somente nos deputados da oposição o carinho que deveria ter de todos. Então, eu penso que esta concertação, a sua saída do Ministério da Justiça para o provedor, quero perceber que tecnicamente seja uma coisa que tenha sido discutida. E se for mesmo esse o caso, vai ser apoiado no exercício das suas funções e nós estamos aqui para ver. Muito obrigado, Yacine, por se terem juntado a mim esta noite para este momento de análise. Volto aos meus convidados próxima quinta-feira para olharmos para outros assuntos nessa altura. Mas vamos agora sair para um curto intervalo. Até já.